Neemias, como nós acabamos de ler, ele era o que do rei? Copeiro. O que o copeiro fazia? O copeiro experimentava o vinho antes de dar ao rei, porque o reinado a qual ele estava servindo do Medo e da Pérsia, existia muita guerra entre eles, então sempre tentavam envenenar ao rei. Então, para que o rei não morresse envenenado, Neemias, todos os dias, todas as vezes ao dia em que o rei iria beber algo, Neemias experimentava. Todos os dias, Neemias colocava a sua vida em risco em favor de um rei. Quem está entendendo isso? Olha a profissão do homem. Ele era copeiro, podendo ser envenenado a qualquer momento. Só que nós vemos que, como ele mesmo diz, mesmo ele correndo risco de vida todos os dias, nunca ele ficou triste na presença do rei. Nunca ele se abateu. Talvez aquele poderia ser o último dia da vida de Neemias. E mesmo assim ele estava ali, estava feliz. E preste atenção aqui. Nós vemos que o que acontece aqui, para chegarmos a esse ponto, para que você consiga compreender. Nós vemos que o povo de Deus havia desobedecido ao Senhor. O povo de Deus havia esquecido das leis do Senhor. E Deus por diversas vezes enviou diversos profetas para dizer o seguinte: olha, vocês vêm e se arrependam do teu pecado para que eu transforme vocês. Porque se vocês não se arrependerem dos vossos pecados, vocês serão levados cativos. E vemos que o povo, ao invés de ouvir a voz de Deus, eles endureciam ainda mais o seu coração. O povo, ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo, eles endureciam ainda mais o coração dele. Algo que nós, querido, querida, precisamos entender é como está o nosso coração para a palavra de Deus. Porque quando Deus nos avisa de algo, Ele nos avisa para trazer a nós um escape. Levanta suas duas mãos bem alto aos céus, o mais alto. Feche os seus olhos nesse momento e diga assim comigo. Diga: Senhor Jesus, nós queremos que o Teu Espírito Santo repouse sobre nós. Olha aqui para mim. Nós vemos que no meio de toda aquela situação, no meio de tudo, todos os pecados, Judá não se voltava ao Senhor. Israel já havia sido levado, Samaria já havia sido levado pela Síria e Deus vinha avisando eles. E até que o Senhor, Deus, levanta um homem para castigar a tua nação. Porque tem pessoas que acham: ah não, Deus é só amor. Querido, Deus, Ele é amor, fato. Mas Ele não é só amor. O nosso Deus também é justiça. Ele te avisa. E Ele não avisa uma, duas, três, não. Ele vai avisando, Ele vai avisando, Ele vai avisando. Até ao ponto de nós atingirmos a ira de Deus. Até o ponto, e nós vemos isso na Bíblia, que Deus, Ele tem o seu limite, que Deus, Ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Porque da mesma forma que Ele é amor, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, só que Ele também é um Deus justo. E vemos que Israel se esqueceu totalmente do Senhor, devido às suas alianças, devido aos seus acordos políticos, cada vez eles iam se afastando mais, e Deus levanta um homem a fim de castigar o teu povo. E o nome desse homem, sabe qual é? Nabucodonosor. Quem já ouviu falar em Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um inimigo escolhido por Deus. Deus escolheu. Bispa, como a senhora diz isso, querido? Está lá no livro de Daniel. Quando Nabucodonosor, ele olha para tudo que ele construiu e ele diz: olha o que eu construí. Olha o que eu fiz. Daniel chega para Nabucodonosor e diz: porventura não foi o Senhor que te entregou tudo? Não foi o Senhor que colocou todos esses reinos na tua mão? E quando Nabucodonosor não se arrepende do que faz, a Bíblia diz que o Senhor muda a tua mentalidade de um homem para um animal. Só que nós vemos que Nabucodonosor, ele era um tipo de rei que ele não temia nada nem a ninguém.
Até porque o próprio Deus entregava os inimigos de Nabucodonosor na mão dele. Se você parar para analisar comigo, você vai dizer: bispo, então quer dizer que Deus entregou o seu povo na mão do ímpio? Sim. Sim. Quem entregou Israel na mão de Faraó? Quem entregou? Quem entregou Israel na mão dos assírios? Quem entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor? Porque é algo que você precisa entender, querido. E tem gente que não pega isso. Se você pegar isso, a sua caminhada com Deus só vai daqui para melhor. Algo que você precisa entender é que com Deus funciona assim: dei um passo a mim, que eu darei 2 a vós outros. Mas se você se afasta dele, ele também se afasta de você. Tem gente que acha que Deus é aquele pai babão, aquele pai bajulador, que fica: ah não, vem para casa, filho. Ai, vem para a igreja. Ai, vem, você precisa de mim. Ai, vem, eu vou cuidar de você. Ai, vem. Não, querido, ele joga o socorro. Se você pegar, ele te socorre, ele muda a história, ele traz o renovo, ele traz restauração, ele traz libertação, ele muda o cativeiro inteiro. Mas se você não o quiser também, não pense que Deus fica indo atrás. Tem gente que acha que, não, Deus tem que vir atrás de mim. Não, querido. Tem gente que fica: não, o pastor tem que vir atrás de mim. Não, querido. Uma frase tem na Bíblia aí: para andar com Deus você tem que conhecer ela. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e segue-me. Você não tem que ficar esperando. Muitas vezes Deus vai levantar pessoas que vão te ajudar a carregar a cruz, mas elas também têm a delas. Muitas vezes Deus vai levantar pessoas que vão te ajudar, assim como Jesus foi ajudado. Só que precisamos entender que eu não devo depender a todo momento dessa ajuda. Eu devo pegar a minha cruz, olhar para Jesus e saber que Ele é o detentor da minha vitória. Ele é o dono de todas as coisas. E as palavras dEle se tornarão realidade na minha vida. Nós vemos então que Nabucodonosor, ele faz 3 inserções contra Jerusalém. Ele invade a cidade por 3 vezes. Na primeira vez que Nabucodonosor invade a cidade, ele leva consigo 3.000 homens dos principais. Cujo nesses 3.000, da primeira inserção, está Mesaque. E quem junto? Daniel. E também o profeta Ezequiel, cujo tem um livro aqui na Bíblia. O profeta Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel, quase a mesma idade eles tinham, e são levados. Na primeira inserção, Nabucodonosor, ele vem em Jerusalém, ele mata o rei Jeoaquim e coloca o seu filho no lugar, Joaquim. Ele mata um rei chamado Jeoaquim, diga comigo, Jeoaquim, e coloca o seu filho Joaquim no lugar. Bispo, por que a senhora está me explicando isso? Quantas vezes você leu a Bíblia achando que é tudo a mesma coisa? Quantas vezes eu falo por mim, quantas vezes eu não li a Bíblia e eu não entendia. Quando eu entendi, eu falei: uma coisa tem ligação com a outra. Quer dizer que um livro está ligado ao outro. Quer dizer que Ezequiel era contemporâneo de Daniel da mesma época. Quer dizer que eles tinham quase a mesma idade. Quer dizer que foi levado. A palavra de Deus, querido, ela é uma joia preciosa. A palavra de Deus não é só para você ler por ler. Você precisa entender que aqui tem um relato da história de um povo escolhido por Deus, da história de um povo nascido dos sonhos de Deus, de um povo cujo Deus prometeu uma dinastia, de um Deus cujo Deus prometeu libertar a humanidade, e Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você lá na cruz do Calvário. E nós vemos que então Nabucodonosor, ele tem essa primeira investida. Depois ele decide, depois de alguns anos, ele manda buscar o rei Joaquim, que ele havia constituído como rei, e a mãe dele como prisioneiras. E além disso, ele leva na segunda investida da população mais de 10.000 pessoas,
sendo levada como escravos para trabalhar para Nabucodonosor. Você percebe que ainda havia tempo para o povo se arrepender. Você percebe aqui que da mesma forma que Deus entregou na mão do Nabucodonosor, Deus poderia ter tirado. Porque Nabucodonosor chegou e destruiu tudo de uma vez? Não. Ele já estava na segunda inserção, na segunda investida. Ele havia deixado um rei. Se Joaquim tivesse se arrependido, se Joaquim tivesse clamado ao Senhor, se Joaquim tivesse buscado ao Senhor, certamente Deus se levantaria para livrá-lo, certamente Deus se levantaria para romper isso. Só que quando nós estamos com o coração pedrificado, quando nós estamos longe do Senhor, muitas vezes não temos nem força para clamar, não temos nem força para dizer: Senhor, me ajuda. Só que deixa eu dizer uma coisa, talvez você não conseguiu dizer essa semana: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de ti. Só que Ele te trouxe aqui para dizer: eu entendo até o que não sai da tua boca. Eu compreendo a tua intenção. E o fato de você estar aqui, Ele entende isso como um pedido de socorro, como um pedido de ajuda, como um pedido de: Senhor, socorre-me, livra-me. E Ele nesta manhã quer mudar a tua história. E nós vemos que na segunda investida de Nabucodonosor, ele manda levar a mãe, manda levar Joaquim, e ele leva consigo mais de 10.000 cativos. E ele coloca um rei chamado Zedequias. Diga comigo, Zedequias. E ele coloca Zedequias como rei e sai. E Zedequias, ao invés de confiar em Deus, Zedequias ouve que o Egito vai se levantar contra Nabucodonosor. E ao invés de Zedequias ir buscar no Senhor e clamar ao Senhor, pedir socorro em Deus, não. Zedequias chama Faraó para fazer um acordo. Um povo que estava cativo, um povo que estava oprimido, o único que poderia livrá-los era o Senhor. E foi a única opção que eles não foram atrás. E diz a palavra do Senhor que Zedequias, ele faz um acordo com o Egito. E quando Nabucodonosor descobre isso, pensa a revolta que dá no homem. Querido, o homem era um homem tão cheio de si que ele fez uma estátua de mais de 3 metros de altura, de ouro, mandando todo mundo adorar. Mesaque, Sadraque e Abednego foi parado na fornalha de fogo porque não se prostraram na estátua de Nabucodonosor. E aí quando ele sabe que a nação que ele deixou lá viva se voltou contra ele, pensa o coração desse homem. Pensa a ira que ele ficou, pensa o ódio que ele ficou de Jerusalém. Então Nabucodonosor, ele faz um cerco em Jerusalém, cerca para que ninguém entre e ninguém saia. Zedequias pede ajuda ao Egito, só que Nabucodonosor luta contra o Egito, destrói o Egito e volta contra Jerusalém. E aí, querida, a terceira investida de Nabucodonosor, ele não teve dó. Nabucodonosor, nessa terceira investida, ele destrói o templo. Ele pega os utensílios do templo e leva para os deuses dele. Ele destrói a cidade. Ele coloca fogo em toda a cidade. Ele destrói os muros de Jerusalém. Atia fogo nos muros para que ninguém conseguisse reconstruir aquela cidade. Nabucodonosor, ele acaba com toda e qualquer chance de Jerusalém se libertar. Só que sabe o que acontece? Talvez você chegou aqui e tua vida está igualzinha de Jerusalém. Bispo, Deus me avisou. Bispo, Deus me falou e eu não quis ouvir. E agora está acabado, está destruído. A minha proteção, os meus muros eu já não tenho mais. Eu que sou o templo do Espírito Santo já não tenho mais força, já não consigo mais. Talvez você esteja aqui exatamente assim. Só que deixa eu te falar uma coisa. Antes que tudo acontecesse, Deus já havia determinado que da mesma forma que eles foram destruídos, eles seriam restituídos.
que aquilo não era o fim. E Deus manda dizer para você nesta manhã, talvez você está aqui pensando, é o fim dos meus sonhos, é o fim dos meus projetos, é o fim da minha vida, eu nunca vou ser feliz no amor, eu não consigo prosperar em nada que eu faço, eu não consigo ir para frente, eu não consigo conquistar, parece que tudo que eu faço sempre tem impedimento, sempre tem algo travando, sempre tem algo dificultando. Só que deixa eu dizer algo e profetizar para você. Deus te trouxe nesta manhã para dizer, Ele pode reconstruir o templo da tua vida, Ele pode reconstruir o muro, Ele pode fazer de cidade assolada como o jardim do Éden. Deus já tinha um plano para Israel. Talvez você esteja aqui e pense, bispa, tudo isso que está acontecendo na minha vida, tudo isso que está acontecendo, querido, querida, Deus tem um plano de escape para você. Deus tem um plano de escape para a tua vida. Deus tem um plano de escape para a tua família. Nada pega Deus por acaso. Talvez a crise te pegue por acaso. Talvez a dificuldade te pegue por acaso. Talvez o desânimo te pegue por acaso. Mas deixa eu te dizer, nada nem ninguém pega Deus por acaso. Ele conhece e tem o controle de todas as coisas. E nós vemos então que há mais de 100 anos antes de Israel ser reconstruído, Deus libera uma palavra ao profeta Isaías e diz: eu levantarei Ciro, e Ciro trará liberdade ao meu povo. Eu levantarei Ciro e ele libertará. Porque algo que eu e você precisamos entender é que após toda e qualquer luta, Deus sempre tem um libertador. Deus tem um escape para você. Talvez você está aqui perdida. Bispo, eu estou nadando, perdido. Bispo, eu estou nadando e parece que eu estou me afundando mais. É porque você não está pegando a boia que Deus te deu. É porque você não está pegando a ajuda que Deus te deu. No dia em que você pegar a ajuda dEle, no dia em que você aceitar o socorro do Senhor, não haverá demônio, não haverá principado, não haverá dificuldade, não haverá crise que chegue até você, porque você aceitou o escape do Senhor. E nós vemos então que Nabucodonosor destrói tudo, leva todo mundo, todos, jovens, velhos, todos como escravo, e a cidade fica assolada. E da primeira inserção até a queda da Babilônia se passam 70 anos, como o profeta Jeremias havia dito. E nós vemos que, passado esses 70 anos, no dia... Quem lembra do banquete de Belsazar que aparece a mão escrita na parede? Quem lembra? No dia desse banquete, que está em Daniel, o Medo e a Pérsia invade a Babilônia. Aparece a mão, Mené, Mené, Tequefazim, foste pesado na balança e foste achado em falta, porém hoje ainda o teu reino será tirado de ti. Naquela noite, pelos esgotos, pelo aqueduto da cidade, o Medo e a Pérsia entra, invade, toma a Babilônia, destrói a Babilônia e assume e começa o reinado do Medo e da Pérsia. E diz a palavra do Senhor que o Senhor toca no coração de Ciro para que se cumprisse a palavra dele. Porque é algo que você precisa entender e compreender desse Deus. A primeira coisa eu já te disse, é que quando você quer a Ele, Ele vem até você. Quando você não quer, também não espere que Ele te socorra. Se você quiser ao Senhor, Ele vem até você, Ele te livra, Ele luta pela tua casa, Ele resolve a tua causa, Ele luta por você. Mas se você não quiser Ele também, Ele não vai ficar correndo atrás. Porque Ele já mandou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Maior sacrifício Ele já fez. E nós vemos que quando aquele povo invade, Deus toca no coração de Ciro e diz: olha, podem voltar para Jerusalém. Quem quiser voltar para aquela cidade, volta. Quem quiser voltar, pode retornar. E diz a palavra do Senhor que Jerusalém é sitiada pela primeira vez. O
povo volta para ela, sobre a liderança de Zorobabel. Quando Zorobabel ele volta, ele entra na cidade e ele vê que tudo está destruído, tudo está acabado. Ciro fala para ele, olha, levem os utensílios da casa do seu Deus e deixem lá. Só que é algo que precisávamos entender, havia casa. A casa já havia sido o quê? O que havia acontecido com o templo do Senhor, igreja? O que havia acontecido com os muros? E as casas do povo? Tudo destruído. Eles estavam tendo que voltar para nada. Eu acredito que a dor de você voltar e ver tudo o que tinha destruído e você ter que levantar dos destroços é muito pior do que um recomeço. Eles teriam que ver, eles estavam vendo que tudo aquilo aconteceu por causa do pecado deles. Querido, querida, para. Eu posso falar o que Deus está mandando dizer aqui? Você não vai se ofender, não? Para de culpar o diabo pelos seus erros. Tem pessoa que fala, meu casamento é horrível. O diabo usa o meu marido. Mas quem xinga ele, quem briga, quem não conversa, quem não dá atenção é você. E aí depois fala que é o diabo. Aquele povo achava que era o diabo que estava destruindo. Não, não era o diabo. O problema da nossa geração de cristãos é achar que tudo é o diabo. Tudo de ruim. Ai, o diabo está usando. Ele usa, claro que ele usa. Só que temos que aprender a analisar as minhas atitudes e as suas atitudes. A observar. Ele usa, mas será que eu estou dando brecha? Será que eu estou dando legalidade? Será que eu estou abrindo a porta para ele entrar? Será que eu estou fazendo o que agrada a ele ou o que agrada a Deus? Tem pessoas que chegam lá na firma. Aquele encarregado é do capeta. Ele é bispo? É do capeta. Não é de Jesus, não. Não é de Deus, não. Só pode, bispo. Aquilo lá tem pacto com o cão. Aprendeu com o cão como ser daquele jeito. Só que daí você vai olhar a folha de ponto do funcionário. Só chega atrasado. Só discute com o chefe. Só é insubordinado. O chefe fala A, ele fala B, C, D, E. Querido, nem Deus suportaria. E aí depois é mandado embora e fala que foi quem? O diabo. Aí o diabo fala, dessa vez eu estava longe, você fez sozinho com as próprias mãos. E ainda põe a culpa em mim. Aquele povo estava aqui tendo que olhar e ver tudo que foi destruído pela desobediência deles. Você precisa entender e aprender algo. E o que eu vou te falar vai doer, mas vai sarar 80% dos teus problemas. Vai doer. Sabe aquele remédio amargo? Sabe aquele remédio? Quem já tomou aquele remédio amargo? Que aquele negócio fica na garganta e dói. O remédio amargo é o seguinte. Assuma os seus problemas. Assuma a responsabilidade das suas atitudes. Aprenda o que eu estou te dizendo. Eu não estou falando para você resolver. Eu mandei você resolver? Eu falei para você fazer o quê? Assumir. O que é assumir? Eu estou no meio de uma discussão. Deixa eu analisar. Pô, a culpa foi minha. Aí quando eu identifico que a culpa foi minha, qual é o meu papel como cristão? Quase não saiu, Jesus. Eu estou com medo de vocês. Gente do céu, vamos ter que fazer uma campanha aqui. Qual é o seu papel como cristão? Pedir desculpa. E quantas vezes não o fazemos? Eu sei que eu estou errada. Pai, me perdoa. Aí Deus fala, vai pedir para ele, vou nada. Vou não, estou pedindo para o Senhor, já basta, não basta, já reconheci que eu estou errada. Assuma os seus erros. Se você, tem pessoas que a vida, olha o que Deus está falando, tem pessoas que a vida estão travadas porque ela machuca os outros e elas não voltam para resolver. Elas querem seguir dali em diante. Quem disse?
Querido, me mostra aqui quem foi que errou e Deus nunca fez voltar pelo mesmo caminho para consertar. Vou te dar 3 exemplos básicos. Primeiro, Jonas. Ele era para ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Deus faz ele voltar para Nínive dentro do quê? Da baleia. Vai voltar, filhão, pelo caminho para resolver o que eu mandei. Primeiro. Segundo, Elias, com a força de um pão, caminha 40 dias, 40 noites, depois entra na caverna, depois quando ele sai da caverna, ele caminha mais para o deserto, e quando Deus aparece para ele, Deus fala para ele: volta pelo caminho que você fez. Unge a Eliseu, profeta, no teu lugar, unge a Jeú como rei. E diz a palavra do Senhor que ele tem que voltar. Tem pessoas que a vida dela é travada porque elas não resolvem problema. O problema está aqui, ela faz assim, ó. E vai para o outro lado. Mas o problema continuou lá. Ela não resolveu. E uma vez que Satanás sabe que aquele problema te tira do eixo, lá na frente ele vai trazer o mesmo problema. Lá no outro ele vai te trazer o mesmo problema. Você precisa, para que a tua vida flua, para que a tua vida caminhe. Mas bispa, eu não estou falando que você tenha que se tornar amigo, que você tenha que se rastejar, que você tenha que se humilhar. Não. Eu estou falando, assuma a tua responsabilidade. Assuma os seus erros. Eu errei nisso, porque nós sabemos quando erramos, sim ou não? O Espírito Santo não avisa. Só que daí a gente quer fingir que é minha mente. O Espírito Santo não vai falar isso não. Nós temos que aprender a assumir os nossos erros. Porque quando assumimos os nossos erros, nos tornamos bênção onde estivermos. E diz a palavra do Senhor que aquele povo teve que voltar e ver onde tudo estava destruído. Eles tiveram que voltar e ver aqueles destroços. E começaram a reconstruir, E Zorobabel, ele se junta e ele decide levantar, primeira coisa, o templo do Senhor. E quando ele decide levantar o templo do Senhor, os inimigos da redondeza se levantam contra ele, já era outra dinastia, já era outro rei, e fazem com que ele pare a reconstrução do templo. E aí, após alguns anos, Esdras faz amizade com o rei Dário, e o rei Dário permite que Esdras finalize o templo da casa do Senhor. E nós vemos então que passado algum tempo, agora já Artaxerxes como rei, Neemias sai do palácio e ele já sabe que o templo está reconstruído, que a cidade está fluindo, que as pessoas estão lá. E ele vê um amigo dele e pergunta, me diz, como é que está lá em Jerusalém? E ele tem a pior notícia que ele poderia ter. Sabe aquela notícia que acaba com o seu dia? Quem já recebeu essa notícia? Você pergunta para a pessoa assim, e aí fulano, como é que você está? E a pessoa diz, estou nada bem, eu estou mal, aconteceu isso. Você fica assim, essa pergunta é por educação, meu Deus. E agora Jesus, o que eu falo? E agora Jesus, o que eu faço? Na cabeça de Neemias estava tudo bem. Na cabeça de Neemias ia tudo muito bem. Esdras terminou o palácio. O rei permitiu com que Esdras usasse até dos tesouros do reino para construir o palácio. Então está tudo bem. E aí chega a notícia, não está nada bem. Os povos, como nós não temos nenhum muro de proteção, os povos vêm e nos atacam. Os povos vêm e tomam despojos. Pessoas eram encontradas mortas dentro da cidade. Porque o povo entrava, não tinha muro para limitar quem ia entrar, quem ia sair. Qualquer um entrava, tinha muito acidente, tinha muita barbaridade. Tinham muitas pessoas sendo roubadas. Tinha uma situação que eles voltaram, mas a situação estava pior. Quem está entendendo isso? Eles voltaram, mas a situação estava pior. Pior do que quando eles saíram, pior do que o jeito que estavam. Talvez você está aqui, querido, e você diga, bispa, eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a buscar a presença do Senhor, eu comecei a buscar o Senhor e parece que a minha vida está pior, parece que a situação é pior. Deixa eu te dizer uma coisa, não é que a tua vida está pior, não é que a situação é pior. É que você precisa levantar o muro de proteção na tua vida.
você precisa começar a limitar a quem você vai ouvir. Tem pessoas que ela está triste. Eu posso falar, vocês não vão se ofender? Hoje a Espírito Santo está descendo chicote, né? Hoje é o dia. Tem pessoas que ela fala, estou triste. Ela procura no WhatsApp, deixa eu ver com quem eu vou falar. Ela fica lá triste, procurando. Não, esse daqui, se eu mandar para a bispa, ela vai brigar comigo. Não vou falar, não dá para ela não. Não, vou mandar para o obreiro, não. Aquele obreiro, ele é de oração, sabe? Ele vai revelar o que aconteceu. Ah, vou mandar para esse que tem dó de mim. É assim ou não é? Ai, Senhor, aí ela chega, não vou mandar para ninguém. Eu já aprendi que eu tenho que carregar a minha cruz. Vou ouvir uma palavra no YouTube. Pega ali o cara falando um monte de heresia, começa a falar um monte de coisa que dá um nó na cabeça da pessoa. Não estou dizendo contra pregações no YouTube, amém, igreja? Até porque nós temos, então não tem como ser contraditório. Mas estou dizendo você analisar quem é que está falando. Aí pega um pastor que tem aí no meio, talvez você não saiba, mas tem um pastor que ele é contra o ministério feminino, ele é contra um monte de coisa na igreja, que mulher não pode ser pastora, e aí você vai lá buscar a história, como que ele fundou a igreja, dando golpe em outro pastor. O cara é contra o ministério feminino, mas é a favor de rebelião. Tá bom? E aí você ouve, e aí você se enche de meias verdades. Você se enche de algo que lá na frente vai te fazer mal. Porque uma palavra enviada por Satanás, muitas vezes ela não vai fazer efeito na hora. Ela vai ficar lançada ali. E se ela não for arrancada, o que vai acontecer? Ela vai criar raiz. Aí você começa a sentir o efeito. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você se abre. Cuidado com quem você conta as coisas. Ah, eu tô mal. Primeira coisa que você faz quando você estiver mal, dobre o seu joelho no chão e diga, Senhor, eu estou mal. Como o Espírito Santo me fez falar agora há pouco, assuma os seus erros, mas não é para você resolver. Quem vai resolver para você é Jesus Cristo de Nazaré. Diga, Senhor, eu errei e eu não tenho cara para pedir perdão. Senhor, eu falhei e eu não sei como eu vou resolver essa situação. Senhor, eu dei brecha nisso e eu não sei como eu mudo, mas se o Senhor me ajudar, Pai, eu prometo mudar, eu prometo renovo. E quando você faz essa aliança com Deus, Ele começa a trabalhar por você. E nós vemos que Neemias, ele recebe a pior notícia que ele poderia receber. Ele recebe uma notícia tão má que ele chora, ele chora, ele chora. Ele fica muito triste, muito abatido. E ele chega para servir ao rei. E querido, o povo do Medo e da Pérsia não eram uns reis muito fáceis de lidar. Quem lembra de Esther? Quem lembra da rainha Esther? Casada com Assuero? Assuero era rei do Medo e da Pérsia. Vasti se negou a encontrar com ele. O que ele fez com Vasti? A mulher depois. Ela não é mais minha mulher. A pessoa é hoje. Ah, deixa eu te ver. Não vou me apresentar para ele. Então tá bom, então ela não é mais minha mulher. Vamos separar das mais belas do reino para ser minha mulher. E aí começa um concurso de beleza para o rei. É isso que está a conta. E nós vemos que quando ele chega para servir ao rei, ele nunca esteve com o semblante triste, exceto naquele dia. E ele sabia que chegar para um rei com semblante triste, se hoje em dia, quando a gente vê alguém caído, morto, sem nenhum problema, você fica bem ou você fica com raiva? Seja sincero. O que você sente? Você sabe que a pessoa não tem problema nenhum na tua cabeça. Na tua cabeça a pessoa não tem problema nenhum. E você vê lá uma pessoa borocochô. Aí o que você pensa? De novo. Vou ter que conversar de novo. Vou ter que falar de novo. Ô, fulano, o que foi? É assim ou não é? Estou mentindo? Vocês estão concordando, então olha. Quando o rei pensa a cabeça do rei com um monte de problema, um monte de coisa para ele resolver, um monte de inimigo, e o seu copeiro com uma cara
Eu, se fosse recatar, vim e tacava na cara dele para ver se melhorava. Só que aquilo não era constante. Ele nunca havia feito isso. E o rei olha para ele e diz assim: Neemias, você não está doente. Por que você está triste? Essa sua tristeza, Neemias, só pode ser de uma coisa: é tristeza de alma, é tristeza de coração. O que está acontecendo? Querido, você tem ideia o que é um copeiro dizer para o rei que a cidade que foi devastada por um rei e uma antecessora a ele permitiu reconstruir, agora está sendo devastada de novo? O que o rei vai virar para esse homem e vai dizer? O que seria o normal de um rei dizer, igreja? Analisa comigo a situação. É a mesma coisa chegar na tua casa uma notícia de que a Argentina está com problema na economia. Chegando para você, o que você vai falar? Não tenho nada a ver. E o Kiko? O Kiko tem a ver com isso? Ele temeu, porque ele sabia. Ele temeu, querido, não foi à toa. Ele sabia o rei que ele tinha. Ele sabia a situação. E ele diz aqui, e eu quero que você veja comigo. Aí em Neemias capítulo 2. Olha o que ele diz aqui. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. O rei percebeu, tristeza de coração. Ele temeu porque a cabeça dele poderia ir para a forca. O rei falou: você não está bem, não está feliz? Então mande executá-lo. Manda ele para a prisão, manda ele para a forca. Era o rei, não tinha quem impedisse. E nós vemos, só que nós podemos aprender aqui com Neemias uma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos querem viver coisas grandiosas do Senhor? Quantos querem viver o extraordinário de Deus? Então eu vou te falar 3 coisas que você precisa ter. 3 coisas que você precisa ter para conquistar grandes coisas. 3 atitudes, 3 sentimentos, 3 propósitos você precisa ter. Para você conquistar coisas grandes, primeiro você tem que entender que nada vai ser fácil. Tem pessoas que acham: não, eu vou pegar o império, vou construir um império. Querido, para construir um império você vai ralar? Não, vou ser um empresário de mega sucesso, vou faturar tantos mil por mês, vou ter isso. Ok, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ser um dos melhores, você vai ter que se especializar. Não porque eu vou fazer intercâmbio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tudo bem. Então você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar. Quem está entendendo isso, igreja? Se você quer ser grande, você precisa vencer algumas coisas. E a primeira coisa que você precisa vencer é o medo. Tem pessoas que têm tudo para ser grande e elas não são grandes por causa do medo. E se um dia eu chegar e eu cair? E se um dia eu tiver muito e não tiver condições de manter e eu ter que rebaixar? E se tudo isso é o quê? É medo. E se eu comprar e não conseguir pagar? E se eu entrar na dívida e não conseguir resolver? E se eu fizer? E se eu fizer? Querido, você precisa parar de deixar o medo te dominar. Tem pessoas que não conquistam nada na vida porque elas têm medo. Medo de dar errado, medo de não dar certo, medo de se frustrar, medo de se decepcionar. Querido, querida, Deus não te deu espírito de medo, mas Ele te deu espírito de ousadia. Bispo, eu estou sentindo medo. O que eu faço? Quando você quer algo de Deus, quando você tem um propósito de Deus, bispo, eu estou sentindo medo, eu paro? Não, se você ora e repreende, bispa, mas o medo continua aqui, então pega o medo e vai com medo mesmo, não para, não negocia a promessa de Deus, não negocia o que Deus te prometeu, porque se Ele te falou, Ele te capacita. Nós vemos que aqui Neemias sentiu o quê? Medo.
Só que, olha, aqui eu quero que você acompanhe comigo. Então temi em grande maneira. E disse ao rei. Ele disse, olha aqui para mim. Ele disse algo ao rei, mas ele sentiu o quê? Tem pessoas que falam, não, eu só vou quando o medo sair de mim. Eu só vou quando esse medo passar. Ô vaso, você vai ficar aí plantado. Porque existem situações em que o medo é nosso. Não é nem o diabo que colocou. E a única forma desse medo sair é você enfrentando ele. É você falando, medo, eu te repreendo em nome de Jesus. Se foi um medo satânico, se foi um medo demoníaco, eu te repreendo em nome de Jesus. Repreendi, não sair é meu, então eu vou na autoridade do nome do Senhor. Neemias estava com medo, e mesmo assim, olha o que ele faz. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assoladas, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Olha aqui para mim. Neemias chega mesmo com medo. E mesmo sabendo que o rei tinha alguma coisa a ver com isso? O rei tinha alguma coisa a ver com isso, igreja? Não. Mesmo sabendo que o rei não tinha nada a ver com isso, ele expõe a necessidade dele. Se você quer conquistar coisas grandes, saiba o que você quer. Tenha coragem e saiba o que você quer. Saiba o que você precisa. Tem pessoas que elas estão diante de um Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso, um Deus tão forte, que quando ele chega para ela e diz, me fala o que você quer, ela fica, Ah, pode ser o que ele tem. Pode ser o que a outra tem. É isso que a Bíblia permite? É isso que a Bíblia ensina? Você tem que saber o que você quer. Bispa, é impossível, não me importa, eu preciso saber. Quando eu sei o que eu quero, fica mais fácil para eu ir no propósito de Deus na minha vida. Agora, quando eu não sei o que eu quero, eu vou dar um exemplo muito básico para vocês, bem bobinho. Esses dias, quando eu fui trocar meu carro, eu só sabia que eu queria trocar de carro. Mas eu sabia que carro eu queria? Não. Enquanto eu não soube qual carro eu queria, eu troquei de carro? Não. Não. Eu não sabia qual carro eu queria. Eu só sabia que eu não queria aquele. Mas o qual eu queria? Tá bom. Já sei que você não quer esse. Qual você quer? Ai, Senhor, eu não sei. Ai, Senhor, eu não sei o que eu quero. Ai, Senhor, eu não sei o que eu quero. E sabe o que Deus me deu? Nada. Enquanto eu não sabia o que eu queria, Deus não me deu. Enquanto você não souber o que você quer, Deus não vai te dar nada. Tá doendo aí? Tá te fazendo repensar, né? Poxa, então quer dizer que eu não recebo, não é porque Deus não quer me dar. É porque eu não sei nem o que eu quero. Deus está aqui, fala, eu vou te abençoar. Decide o que você quer. Ah, eu quero uva. Ah, não, eu quero morango. Ah, eu quero uva, eu quero morango. Deus fala, estou com os 2 caixas aqui, escolhe você. Você precisa saber o que você quer. Só que muitas vezes quando você souber o que você quer, você precisa aprender a falar diante do Senhor. E não é falar para qualquer um. É falar para quem pode resolver. Você precisa aprender a ter determinação. Deus me prometeu isso, então eu não aceito menos do que isso. Deus falou que vai realizar isso na minha vida, então eu não aceito menos. Sabe por que Neemias tinha no coração dele o desejo da reconstrução do muro? Sabe por que Neemias queria a proteção daquela cidade? Porque Deus havia falado que da mesma forma que foi lá atrás, seria no futuro. E não haveria como ter um futuro sem muro, um futuro sem proteção. Então Neemias se encheu do Espírito Santo e disse, Senhor, eu quero reconstruir os muros. Neemias tinha que saber o que queria para pedir ao rei. E como é que você chega dentro da igreja sem saber o que você quer? Tem pessoas que vivem uma vida infeliz porque elas perderam o propósito da vida. Não sabe mais nem o que quer. Qual o próximo sonho? Não tenho.
Qual o próximo projeto? Não tenho. E aí você acha que Deus vai descer do céu à terra e falar, vem cá, linda, deixa eu escrever para você. Mas, bispo, a palavra do Senhor diz que Ele escreve, sim, Ele escreve a nossa história. Só que Ele não nos obriga a seguir. Ele escreve. Se você quiser, você pode dizer, Senhor, assim como eu fiz até no carro, eu não sei que carro escolher. Então me mostra qual carro o Senhor quer que eu escolha. Porque até agora eu procurei e não deu certo. Eu não sei qual escolher, então me mostra o que o Senhor quer. O que o Senhor sabe que vai me agradar. Porque eu falei para ele exatamente desse jeito. Porque eu não sei qual que vai me agradar. Pode ser que eu pegue um, me arrepende depois. Só que o Senhor me conhece, o Senhor sabe qual vai me agradar. Então, escolhe para mim, Senhor. E me mostra qual que eu tenho que ir. Porque eu pedi para Deus escolher. Só que Deus não ia lá na agência, na financeira. Amém, igreja? Quem ia ter que fazer essa parte era eu. Falei, Senhor, então escolhe para mim. E quando o Senhor fez saltar aos meus olhos o carro, aí eu comecei a pesquisar. Senhor, mas eu quero com baixa quilometragem. Senhor, mas eu quero nessa cor. Senhor, eu quero assim. Aí você começa a falar. E Deus se preparou. Algo que nós precisamos aprender, querido, é a ter direção da onde queremos chegar. Sabe por quê? Porque olha o que acontece quando você está dentro dos propósitos de Deus. No versículo 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Olha o que o rei está falando para ele. O que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei, olha o que o homem fala. E disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeiras para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ele não explicou apenas a situação, ele sabia o que ele queria. Ele chega para o rei e pede, eu posso ir reconstruir? O senhor me autoriza aí? O rei diz, por quanto tempo? E ele deu tempo ao rei. E ele chega depois, quando o rei autoriza, ele ainda pede para o rei madeira. Pede para o jardim da guarda real me dar madeira. Eu peço carta para não achar guerra com ninguém, nenhum dos reis me impedir. E o senhor me dê madeira para eu poder construir. Olha o que é você ter uma visão guiada por Deus. Se ele não tivesse pedido nada disso ao rei, ele teria alguma coisa? Só que tudo começou quando você olha aqui comigo no versículo 4. Orei ao Deus dos céus. Não era a primeira vez que ele vinha orando. Não era a primeira vez. Se você for comigo no capítulo 1, versículo 4, diz assim, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. Ele já vinha orando. Tem pessoas que acham, não, vou fazer uma oração hoje, amanhã Deus vai resolver. Querida, a oração ela é uma constante. Por isso você precisa ter determinação. Por isso você precisa saber onde você quer chegar. Por isso você precisa entender que Deus é poderoso para te dar tudo aquilo que você pede. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que você pede, infinitamente mais além do que você necessita. Deus é poderoso. Aprenda com Neemias, aprenda a ter foco naquilo que Deus te mandou fazer, aprenda a ter propósito. Deus te trouxe aqui, então eu vou estar aqui até segundo a vontade do Senhor, e enquanto eu estiver aqui, eu não aceito outra coisa que seja menor do que a palavra de Deus na minha vida. Precisamos aprender e entender que os planos de Deus
são maiores que os nossos. Só que para os planos de Deus se cumprirem na minha e na tua vida, precisamos estar em oração. Precisamos pedir de forma focada. E precisamos ter determinação. Você quer conquistar coisas grandes? Só a irmã Josi. Só a senhora vai conquistar a irmã Josi. Vocês querem conquistar coisas grandes? Que esse glória a Deus de vocês, olha. Ele não mandava nem o carro de fogo que pegou Elias para pegar vocês. Vocês querem conquistar coisas grandes? Aprenda o que você quer conquistar. Aprenda o que você quer ter. Aprenda que tipo de casamento você quer. Ei, mulheres solteiras. As casadas orem ao Senhor para que mude. Para que mude o Shrek em príncipe. A solteira não casa com o Shrek, senão depois vai ter que ficar orando para transformar o Shrek em príncipe. Tá avisando antes. Os homens também. Já casou com a Fiona, filho, tem que ficar. Ora para Deus para ter um encanto e o encanto durar mais do que só a noite, durar o dia todo. Agora, se vai casar, não casa com Fiona. Pede para o Senhor a princesa que você quer. Pede para o Senhor o príncipe que você quer. Pede para o Senhor a casa que você quer. Pede para o Senhor o carro que você quer. Bispa, não tem condições. Querido, nada do que Ele me deu, eu tinha condições. Hoje eu estou à frente desse ministério. E quando eu iniciei, todos olhavam para mim e falavam, ela não tem condições. Eu era improvável. De todos, eu me lembro, eu estava conversando com o pastor Denis e me trouxe a memória. Eu me lembro que uma certa vez teve uma reunião de diretoria. Eu fazia parte da diretoria, faço até hoje. E na diretoria, eles começaram a cogitar um nome. Se o missionário for para o Brás, quem vai assumir? A Gabrioba. Tinham mais 2 pastores na minha frente. Eu fiquei em 3º lugar. E além do missionário, sabe quantos pastores tinham na igreja? 3. E eu fiquei em último. Todo mundo numa boca só. Ó, pode ser fulano, mas fulano vai ser ruim por causa disso, porque vai ter que deixar a igreja dele lá não sei aonde. O outro vai ter que deixar por causa daquilo. Ah, tem a Letícia. Ah, não, Letícia não. Letícia não. Não entendi. Davi, né? Fica lá apacentando as ovelhas, lá no campo. Letícia não. Você precisa aprender, querido, a ter um foco. Só que quando eu ouvi aquilo, a Letícia não, eu não saí para casa, não fui chorar, não fui me lamentar, não fui. Falei, Senhor, eis-me aqui. Eles não têm ninguém. E eu não tenho a capacidade que eles esperam, que eles querem. Então me ensine o Senhor a capacidade que o Senhor espera. Porque eu quero ir. Só que eu não tenho essa capacidade. Então me ensina o Senhor. E o Espírito Santo começou a ensinar. E aquela que era improvável, aquela que todos, era unânime, todos dizendo uma boca só. Não, não, essa não. Hoje está aqui, à frente, ensinando a vocês. Peça que vocês recebem. Mas saiba o que você vai pedir. Saiba o que você vai pedir, que Ele te dá. Tudo, querido, querida, é algo que você precisa entender. Tudo na minha vida foi sempre embaixo de oração. Sempre. E é isso que eu quero te ensinar. Aprenda a ser dependente de Deus ao ponto de você sair para comprar uma roupa. Você perguntar para Ele, posso? Porque você já percebeu tanto de gente que entra em dívida por causa de roupa? Que ela sai comprando. Quando vê o cartão vem 10 mil, ela fala, Jesus, como eu vou pagar isso? E aí acabou a vida financeira dela. E tá lá a roupa com etiqueta, nunca nem usou. Aprenda a ser dependente de Deus para quando você for escolher o teu namorado. Senhor, é esse mesmo? É esse que o Senhor quer? E se Deus te disser não, não insiste, né? Porque tem gente que fala assim, Senhor, é esse mesmo? Deus fala, não. Ela fala, mas eu quero. Deus fala, mas você me perguntou a minha vontade não. Não, mas eu já comecei, então eu vou até o final. Aí depois não adianta reclamar. Eu me lembro que até antes de eu casar com o pastor, quando nós namorávamos, 3 meses antes do meu casamento, eu entrei em constante jejum e disse, Senhor, eu só quero se o Senhor quiser.
Eu amo, eu gosto muito. Mas eu nunca vi ninguém morrer de amor, então eu não vou morrer de amor. Se o Senhor não quiser, me fala, que eu abro mão. Mesmo com tudo alugado, mesmo com os pais já terem investido tudo, a Fê e a mãe dele e o meu pai que pagaram tudo. Senhor, eu quero só se o Senhor quiser. Quem está entendendo isso, igreja? Isso foi há 12 anos atrás. E Deus confirmou. Aprenda a abrir mão da tua vontade para viver a vontade de Deus. Você acha que a carne de Neemias queria que ele fosse reconstruir muros? Não, era muito mais fácil servir ao rei. Só que ele tinha um propósito. Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer: eu tenho um propósito para você. E eu tenho um propósito para que você reconstrua os lugares onde você está. É necessário que você reconstrua, é necessário que você proteja, é necessário que você cuide, é necessário que você zele, é necessário que você olhe para você e diga: mas eu não tenho capacidade. Está certo, você não tem, mas aquele que te chamou, ele te capacita.